Olá pessoal, veremos agora nessa videoaula a prova de 2009, prova cancelada de Ciências Humanas e suas tecnologias, englobando História, Geografia e as áreas de Humanas. Vamos lá. Bom, nessa resolução que a gente está fazendo, essa prova ela era feita pela FUNRIO do Rio de Janeiro e depois perdeu a concessão do Estado e agora a prova do Enem ela é feita pela CESP, que fica dentro da UNB em Brasília, só para a gente lembrar. Mas é uma bela prova para a gente testar as habilidades e competências estudadas ao longo da sua preparação. Então vamos começar pela questão de número 60 do primeiro dia. Vamos lá. A política implica em envolvimento da comunidade cívica na definição do interesse público. Vale dizer, portanto, que o cenário original da política, no lugar de uma relação vertical, intransponível entre soberanos e súditos, ou seja, quem governa e quem é governado, né? Na qual a força e a capacidade de impor o medo exercem papel fundamental, sustenta-se em um experimento horizontal, igualdade política, acesso pleno ao uso da palavra, e a ausência de medo constituem as suas cláusulas pétreas. Bom, esse é um artigo retirado da revista Ciência Hoje, do Rio de Janeiro, Lessa, né, sobre a invenção da política. Bom, a organização da sociedade no espaço é um processo histórico-geográfico, ou seja, envolve questões relacionadas à cultura histórica do país, né, as relações sociais desse país, articulado ao desenvolvimento das técnicas, a utilização de seus recursos naturais e a produção de objetos industrializados, ou seja, a economia ligada à história e à sociedade em geral. Política é, portanto, uma organização dinâmica e complexa, possível apenas pela existência de determinados conjuntos de leis e regras que regulam a vida em sociedade. Agora, o Enem pede ao aluno e aluna, nesse contexto, a participação coletiva é. Então ele quer que você, na verdade, faça uma análise do texto. Por isso que é tão importante, eu repito várias vezes isso nas videoaulas, que é tão importante a leitura diária. Meu querido e minha querida, prestem sempre muita atenção a isso. Leitura de revistas e jornais são essenciais para o aluno ter um bom desempenho na prova e conseguir entrar na universidade sem grandes dificuldades, tá? Bom, voltando aqui à análise dos itens A, B, C, D e E, a gente vai analisar aqui quanto ao texto. O texto aqui no caso seria então o nosso norte, ou seja, nossa bússola de leitura, vamos dizer assim, ela está direcionada em cima do texto. E aquilo que a gente conhece sobre a sociedade, né? Vou ajudar vocês, vamos lá. Na A, necessária para que prevaleça a autonomia social. Claro, a participação coletiva ela é fundamental para a sociedade. É o que o Brasil pouco faz, né? Está melhorando agora, ultimamente, com as redes sociais, com a mídia, que fiscaliza mais de perto os problemas envolvendo o governo, a sociedade em geral. Então, realmente é necessária participação coletiva. Aqui não é nenhuma matéria em si, mas aqui é uma análise social. Da nossa participação social, ela é extremamente importante, tanto no voto, como na cobrança dos governantes, quanto também na cobrança das ações que, porventura, sejam prometidas e que nem sempre são cumpridas, como a gente sabe. Falta educação, falta saúde, falta grande parte das atividades governamentais não são bem feitas, como a gente já sabe. Sem entrar muito em detalhes, aqui nessa questão especificamente, a gente tem então uma interpretação de texto. Quando ele fala participação coletiva, ela é necessária para que prevaleça a autonomia social, ou seja, o governante não sobreponha o governado. No caso do texto diz assim, os soberanos e os súditos. Aqui no caso, a autonomia social é que o povo também pode exigir dos governantes, e deve, que nós que colocamos eles lá, no governo, né? Bom, na B, imprescindível
para a sociedade livre de conflitos. Na verdade, a sociedade não está livre de conflitos. Muito dificilmente você vai ver a sociedade ficar livre de conflitos. Sejam conflitos de interesses, sejam eles dos mais diversos. Tá? Então é por isso que existe o direito. O direito é uma área que está sempre estabelecendo um equilíbrio entre os conflitos. Né? Então a B está errada. A resposta por enquanto é A. E a C? Decisiva para tornar a cidade atraente para os investimentos? Não é isso que vai nortear a política. Não é só a cidade, existe o meio rural. Então logo a C se torna incorreta. E a D, fazendo análise direta do Enem, indispensável para a construção de uma imagem de cidade ideal. Não é só cidade. A sociedade não é somente urbana. Existem outros ambientes, que é o ambiente rural, agrário, e o ambiente das cidades. Então, logo a D também está errada. E aqui a gente vai direto ao ponto. E a E, indissociável dos avanços técnicos, proporciona aumento na oferta de empregos. Não é isso que tem a ver com o texto. Aqui é uma análise direta, histórica, social do texto. E logo é a mais completa de todas. Seria, então, necessária para a prevalência da autonomia social, participação coletiva. Vamos agora para a próxima questão. Eu acho que aqui não teve muita dúvida. Talvez o aluno aqui tenha um pouco de dúvida na parte das palavras, o que elas significam. Né? Então, aqui no caso, soberanos, que no caso seriam os governantes. E os súditos seriam, então, ele está fazendo uma metáfora, o Ronaldo Lessa, do Ciência Hoje, falando dos soberanos na época em que existiam as monarquias absolutistas, e que os súditos tinham que acatar tudo que os soberanos faziam. E não necessariamente hoje, na prática, com a democracia, isso pode acontecer. O povo, muitas vezes, não concorda, ou até, na maioria das vezes, não concorda com algumas ações dos governantes. Vamos agora para a questão 61, que é uma questão que envolve também um texto. Vamos lá. Desgraçado progresso, e aqui é um texto crítico, né? Desgraçado progresso que escamoteia as tradições saudáveis e repousantes. O café de antigamente era uma pausa revigorante na alucinação da vida cotidiana. Alguém dirá que nem tudo era paz nos cafés de antanho, que havia muita briga e confusão neles. E daí? Não será isso que lamenta o seu desaparecimento no Rio de Janeiro? Hoje, se houver desaforo, a gente o engole calado e humilhado. Já não se pode nem brigar. Não há clima nem espaço. Então, Alencar, os cafés do Rio. Gomes, antigos cafés do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1989. Bom, o autor lamenta o desaparecimento dos antigos cafés pelo fato de estarem relacionados com... Bom, aqui a gente vai uma pequena análise histórica. O Brasil foi governado por mais de 20 anos, quase 40 anos especificamente, uma política chamada café com leite, em que os oligarcas eram poder na mão de poucos, de grandes cafeicultores, grandes proprietários de terra, pecuaristas, que era conhecido como os estados mais poderosos da nação na época, que eram São Paulo e Minas Gerais. E o autor aqui ele especifica basicamente uma metáfora também, ligando os antigos cafés à oligarquia cafeeira. O café, por muitas décadas, por um século, foi o grande produto de exportação brasileiro, né? E foi o produto que permitiu uma poupança, vamos dizer assim, um capital para depois a geração da indústria nacional a partir da Primeira Guerra Mundial, com a substituição das importações europeias no período da Grande Guerra Mundial, na Primeira Guerra principalmente. Bom, aqui vamos lá, direto que interessa, cada uma dos itens a gente vai ver qual que bate com o texto, usando então as três técnicas. Primeiro, sublinhar as palavras-chave. No 2, negar, técnica de negação. E a última frase é sempre a mais importante. Então, o autor lamenta, palavra-chave, o desaparecimento dos antigos cafés, pelo fato de estarem relacionados com a economia da República Velha,
baseada essencialmente no cultivo do café? Sim, por um lado ele fala isso, mas ele diz na alucinação da vida cotidiana, olha lá, que é o aumento do urbanismo. Então foi num período posterior. A. Então, logo vamos ver, ficou em aberto. E B. O ócio, pausa revigorante, associado ao escravismo que mantinha a lavoura cafeira. Não diretamente, porque aqui é um ambiente urbano o café, né? Que não se estabelece, então, basicamente nos últimos períodos do escravismo. Então, não há ligação. A e B, por enquanto, não são respostas. Na C, a especulação imobiliária, que diminuiu o espaço disponível para esse tipo de estabelecimento. Também não é verdade. Aqui ele está fazendo uma metáfora dentro do texto, com confusões, com a vida, com o desaforo. A tomada do Getúlio Vargas a partir da Nova República, né? Onde se estabelece então a ditadura de Vargas, né? A ditadura de Vargas, em que a população tinha bastante receio, né? Bom, na D, aceleração da vida moderna, que tornou incompatíveis com o cotidiano tanto o hábito de jogar conversa fora, quanto de brigas. Bom, aqui o texto um pouco fora, mas seria correta, né? Dentro do texto, letra D. Ele diz assim numa passagem do texto: alguém dirá que nem tudo era paz nos cafés de antes, né, de anterior, que havia muita briga e confusão neles. E daí, não será por isso que lamento seu desaparecimento no Rio de Janeiro. Hoje, se houver desaforo, a gente engole calado, porque tem leis, né? Já não se pode nem brigar, não há clima nem espaço. Então, ó, desgraçado progresso, ele começa o texto, escamoteia as tradições saudáveis e repousantes. O café de antigamente, que já está pondo no passado, era uma pausa revigorante da alucinação da vida cotidiana. Hoje seria o barzinho, né? Se a gente fosse pensar, o happy hour, né? Da vida moderna, seria isso. Aquela parada no final da tarde, com os amigos, as amigas, etc. Bom, e o aumento da violência urbana, já que as brigas cada vez mais frequentes levaram os cidadãos a abandonarem os cafés do Rio de Janeiro. Isso não é colocado no texto e também não reflete a realidade. Bom, então a letra D, né, aqui ele especifica então aceleração da vida moderna, aumento da vida urbana, tornou incompatíveis o cotidiano, tanto o hábito de jogar conversa fora quanto as brigas, principalmente nos dias de semana, né? Bom, na questão 62, uma questão de história, uma questão interdisciplinar, que vai misturar vários assuntos. Vamos dar uma destrinchada nessa questão. Vamos lá. O Marquês de Pombal, ministro rei, então essa é a questão 62, vamos lá. O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom João I, considerava os jesuítas como inimigos. Tanto porque, no Brasil, eles catequizavam os índios em aldeamentos autônomos, empregando assim a chamada língua geral. Em 1755, Dom José I aboliu a escravidão do índio no Brasil, dos índios, né? O que modificou os aldeamentos e enfraqueceu os jesuítas. Em 1863, agora fazendo uma análise de outro texto com uma outra realidade. Ó. Em 1863, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, aboliu a escravidão em todas as regiões do sul daquele país, que ainda estavam militarmente rebeladas contra a União, em decorrência da Guerra da Secessão. Com esse ato, ele enfraqueceu a causa do sul, de base agrária, favorável à manutenção da escravidão. A abolição final da escravatura ocorreu em 1865 nos Estados Unidos, e em 1888 no Brasil. Nos dois casos de abolição da escravatura, observa-se motivações semelhantes, tais como a. Razões estratégicas de chefes de Estado, interessados em prejudicar adversários para afirmar sua atuação política. É verdade, no caso aqui, o Marquês de Pombal, usando o texto, ele usou, através do poder do Dom João I, que considerava os jesuítas seus inimigos, ele
quis catexar os índios e diminuir a escravidão, abolindo a escravidão em 1755 e acabando com o poder, porque os jesuítas usavam desse poder para conseguir poder social e econômico aqui no Brasil. E isso acabou com vamos dizer, com esse enfrentamento do Marquês de Pombal. Ele expulsou os jesuítas do Brasil, né? Naquela época. E o Abraham Lincoln, que representava principalmente o norte dos Estados Unidos, industrializado, bem mais moderno, com indústrias, inclusive indústrias militares já, eles queriam que o sul também se tornasse não só um mercado para essas indústrias, mas também para a unificação dos Estados Unidos. Senão os Estados Unidos teriam se dividido em 2 países, ou até mais de 2 países. Né? Então a resposta é letra A, realmente. Então, razões estratégicas desses chefes de Estado. Inclusive, houve tanta discordância do Sul que anos depois o Abraham Lincoln foi assassinado, né, no Teatro Ford pelo seu algoz lá, o Johnson. E realmente foi uma retaliação do Sul em relação ao Norte, depois da guerra. E B, fatores culturais comuns aos jesuítas e aos rebeldes do Sul, contrários ao estabelecimento de um governo central. Não é verdade, os jesuítas tinham o papado como o governo central. E no Sul, os confederados tinham também um governo centralizado. Né? Na C, cumprimento de promessas humanitárias de liberdade e igualdade feitas pelos citados chefes de Estado. Não basicamente de liberdade, mas promessas também não pouco humanitárias. Então, logo está errada. Não bate com o texto a C. E D, eliminação do uso de línguas diferentes do idioma oficial, reconhecido pelo Estado. Não era eliminação. É errado, não foi colocado isso. E E, resistência à influência da religião católica comum aos jesuítas e aos rebeldes do Sul. Isso também não é verdade, porque no sul dos Estados Unidos já eram protestantes, porque a colonização americana foi feita pelos ingleses, basicamente, pelos franceses também, mas mais fortemente pelos ingleses, que eram de cultura anglicana e protestante. Bom, então a resposta é letra A. Uma questão de análise. O aluno ele não pode se perder nesse caso. Ele tem que focar aqui, vocês devem focar aqui na última frase. Ó. Nos 2 casos, está se referindo à abolição da escravatura. Observam-se motivações semelhantes. Essa é a análise que tem que ser feita. Eles queriam dominar o território, utilizando então um conjunto de estratégias para, vamos dizer assim, de forma coloquial, de forma bem prática, ferrar o outro lado. Então, no caso, o Marquês de Pombal ele quis ferrar os jesuítas, quis causar empecilhos, tanto é que conseguiu e expulsou os jesuítas do Brasil. E no caso do Abraham Lincoln, ele queria a diminuição da legitimidade da reclamação do Sul, que levou à Guerra da Secessão, para a continuidade da escravidão e manutenção desse tipo de agricultura e pecuária, utilizando então a mão de obra escrava. O Abraham Lincoln, muito habilmente, conseguiu tirar isso como um troféu para o Sul. E aquilo se tornou então um peso. Os próprios negros americanos começaram a se rebelar contra o próprio Sul, porque realmente ali já ocorria então uma queda de braço social. E para as lideranças do Norte, para as indústrias do Norte, aumentaria o seu mercado e o próprio país se unificaria a partir dessa queda da abolição da escravatura. Né? Aqui algumas fotos então do Marquês de Pombal. Né? Aqui é o mapa dos Estados Unidos, né? Mostrando então a parte do sul. Aqui é o norte, aqui o sul. O sul então o Texas, o Arkansas, a Louisiana, a Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, do Norte, e a Virgínia e o Tennessee constituindo então o Sul. E os restantes, o Norte americano e a região
dos estados escravagistas do norte, que eram quatro ou cinco, que depois passaram para o norte, vamos dizer assim, passaram os ideais do norte, se industrializaram também, depois de alguns anos, depois da Guerra da Secessão. Aqui mostra Abraham Lincoln em Washington, aqui mostrando os encouraçados, já bem modernos até, inclusive o uso de submarinos na Guerra da Secessão, que foi uma das maiores guerras civis do mundo. Morreram mais de 500 mil pessoas nessa guerra. Com certeza o conflito mais sangrento dentro dos Estados Unidos e entre estados americanos, né? Isso também, depois da guerra, fortaleceu a indústria americana, principalmente a indústria do norte dos Estados Unidos, e a partir daí os Estados Unidos rumou a ser o país líder dos players do mundo, né? E no final do século XIX, os Estados Unidos já era uma das grandes potências mundiais, depois superando a Inglaterra e a Alemanha, e se tornando a maior potência mundial por todo o século XX, XXI, por enquanto também. Bom, na questão 63 agora, a gente tem uma outra questão de história ligada também ao cotidiano de outro momento histórico. Olha só que interessante. Um aspecto importante derivado da natureza histórica da cidadania é que esta se desenvolveu dentro do fenômeno, também histórico, a que se denomina Estado-nação. Nessa perspectiva, a construção da cidadania na modernidade tem a ver com a relação das pessoas com o Estado e com a nação. Estão vendo que essa é uma questão que ela está se referindo, então, à formação dos países. Olha que legal. Tanto as fronteiras como a questão de governança desses territórios, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Então, cidadania no Brasil ao longo do caminho, civilização brasileira, Rio de Janeiro 2004. Considerando-se a reflexão acima, um exemplo relacionado a essa perspectiva de construção da cidadania é encontrado em Dom Pedro I, que concedeu amplos direitos sociais aos trabalhadores, posteriormente ampliados por Getúlio Vargas, com a criação da consolidação das leis do trabalho. Claro que essa questão está errada, porque Dom Pedro I foi o primeiro imperador brasileiro, filho de Dom João VI, que havia voltado à sua nação. Ele teria retornado a Portugal depois de ter abandonado o país, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, chegando ao Brasil em 1808, depois deixando seu filho Dom Pedro I, que não teve uma habilidade política para se conservar no poder. O Dom Pedro I entrou em grandes embates, principalmente com problemas localizados em vários estados, teve uma habilidade de conservar o Estado brasileiro íntegro, perdendo uma parte que era Cisplatina, hoje o Uruguai, e posteriormente o Dom Pedro começou a ter vários problemas ligados então à mídia, vamos dizer assim, os jornais da época, principalmente no Rio de Janeiro. E com a morte do jornalista carioca, bastante conhecido à época, ele sofreu também uma grande propaganda reversa. Era um português que dominava o Brasil e teve que abdicar o poder, realmente ele teve que abandonar o poder, que já não era tão aceito mais aqui no Brasil. Houve uma grande repercussão depois da morte desse jornalista carioca, que teve um impacto negativo, né, na imagem de Dom Pedro, né? Dom Pedro, então, não teve o que foi colocado aqui, concedeu amplos direitos sociais aos trabalhadores. No Brasil, as relações ainda eram rurais, basicamente 99% na época rurais. As cidades estavam começando o seu desenvolvimento. O Rio de Janeiro era a maior cidade na época, e Salvador era um país basicamente agrário, bem primário ainda, poucas relações, e não tinha nada a ver ainda com consolidações de lei do trabalho. Então a A está errada. E a B, na independência, que abriu caminho para a democracia, liberdade,
ampliando o direito. Não tinha liberdade porque existia escravidão no Brasil, conservada ainda pelo Dom Pedro I. Então a B está errada. E a C, no fato de seus direitos civis terem sido prejudicados pela Constituição de 1988, desprezou os grandes avanços nessa área, errado, né? O texto não fala da Constituição de 88. Também a Constituição de 88 ela ampliou alguns problemas, mas ela ampliou os direitos civis, né? D, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, ao pretender reforçar uma tendência que se anunciava na área dos direitos civis, desde a primeira Constituição Republicana. Por exemplo, isso também não é verdade. Na Constituição de 1824, na época o Dom Pedro I era o imperador, as mulheres não podiam votar. Então não existiam amplos direitos civis e os negros eram escravos. Então não existia nenhum tipo de amplo direito. E outro, o voto era censitário. Votava-se pela quantidade de dinheiro que se tinha. Outro problema também, falta de direitos civis. E na E, na Constituição de 1988, pela primeira vez na história do país, definiu o racismo como crime inafiançável, imprescritível, alargando o alcance dos direitos civis. Bom, falando de Estado-nação, considerando então as reflexões acima, um exemplo relacionado, e falando da civilização brasileira, realmente houve uma ampla modernização. Isso a partir então de 1988. Constituição Federal, Carta Magna, como ela é conhecida, né? Constituição, então, é um conjunto de leis que rege a nação. Constituição Federal. Hoje a gente sabe que ela ampliou tantos direitos que a gente vê uma grande injustiça também. Pessoas que cometem crimes hediondos, que podem, crimes graves, crimes hediondos, ou crimes de qualquer forma, e conseguem ter várias ações na justiça que não levam eles a ir à prisão. Então, se você analisar hoje, queridos alunos, em 1988 a Constituição Federal, naquela época, era bastante moderna. Hoje, quase 30 anos passados, ela já começa a se tornar uma Constituição, por mais bela que seja, fora da realidade. Nós necessitamos aqui no Brasil de uma mudança, talvez na prática das leis, que a gente não vê na prática no dia a dia, né? As leis são colocadas e na prática elas não são efetivadas. Esse é o maior problema do Brasil hoje. Então a gente encerra essa questão 63. Vimos então questão 60 a 63 nessa primeira parte então da análise. A gente vai fazer desse bloco de História e Geografia. Espero que vocês tenham gostado. Falamos de várias coisas, relações sociais, históricas e econômicas. Viram como tudo está ligado? Política, economia, sociedade. Por isso que a participação popular ela é extremamente importante. A comunidade tem que estar sempre de olho para comandar a si próprio, né? Por isso que a gente tem que também, deve também estar sempre participando, lendo, participando da comunidade, sabendo o que acontece na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Então, questão 60 a 63. Até a próxima aula. Tchau, tchau.